Para Bolsonaro é o que indicam todas as pesquisas. Bolsonaro detém por volta de 20%, 25% da população brasileira de aprovação. Um presidente que se dedica durante mais de 2 meses a organizar um ato contra a democracia. Contra a democracia. Um ato para lhe defender. Um ato que foi construído sobre os corpos de mais de 583 mil pessoas que se foram em função da política de Jair Bolsonaro, de um negacionismo que depois se descortina e nós vamos ver que era um negacionismo que buscava elaborar um profundo propinoduto no Ministério da Saúde. É muito desprezo com o povo brasileiro, é muito desprezo. Nós temos hoje uma inflação que chega por volta de 9%. O óleo nos últimos meses aumentou 90%. A carne aumentou 40%. O arroz aumentou 50%. Se nós percorrermos o mundo, vamos ver que no Reino Unido a inflação está em 2,5%. Nos Estados Unidos, pouco mais de 5%. Na China, 1%. No México, 5,8%. Na Índia, 5,6%. E no Brasil, 9%. 9% com um país que amarga mais de 14 milhões de desempregados. 35 milhões de pessoas na informalidade. Aumentou em 2020 em 2,5 milhões as pessoas que estão na informalidade. E o presidente da República se utiliza de recursos públicos para tentar organizar um ato para lhe defender, para atacar este parlamento, para atacar o Supremo Tribunal Federal, como se pudesse arrancar a Constituição do próprio povo brasileiro, da construção que este país fez com muita dor para tentar fechar o ciclo de um período traumático das salas escuras, que o presidente da República, todos os dias, faz as suas homenagens à Ustra, às salas escuras de tortura, e ameaça o povo brasileiro. Ameaça o povo brasileiro. E organiza com recursos públicos, porque nos últimos meses o presidente da República ignorou a dor de quem perdeu seu ente querido para a Covid-19 e que poderia estar com seu ente querido vivenciando esta mágica condição humana e não estar pela política do presidente da República. Ignorou os corpos que dormem nas ruas porque aumentou a população em situação de rua. Ignorou os desempregados, ignorou os famintos, a fome não apenas de pão, porque ser humano não tem fome só de pão, tem fome de beleza, de dignidade, de justiça, tem fome de arte. Um presidente que vai arrancando o Estado do próprio povo brasileiro e que acha que pode dominar a Constituição e rasgar a Constituição açoitada que está todos os dias, porque ocupa o Palácio do Planalto. Nós estamos vivenciando um momento extremamente dramático. Um presidente da República que acha que pode determinar o que o Supremo tem que fazer, que acha que pode determinar o que este parlamento tem que fazer, que acha que pode organizar orçamentos paralelos para poder manter na gaveta os pedidos mais do que justos de impeachment, porque Bolsonaro não tem condições de governar esse país, aliás, não governa. E tem um ministro da Economia que acha que o Brasil se resume a Faria Lima, acha que o Brasil se resume aos interesses do mercado financeiro e que acha que pode arrancar o estado de proteção social da pele deste país, aquilo que está previsto na nossa própria Constituição, e que acha que pode fazer uma PEC 32 para alargar a contratação por tempo temporário e, a partir daí, impedir a realização de concurso público, que acha que pode ter uma proposta de emenda constitucional 32 que submete o Estado aos interesses da iniciativa privada, como está bem explícito no artigo 37A desta proposta de emenda constitucional. Nós estamos vivenciando uma tentativa deste
presidente da República, de arrancar o Brasil dele mesmo e de estar desfilando com seus carros de luxo, porque o que nós vimos aqui foi isso. Eles diziam que iam ter mais de 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios. Mais de 1 milhão de pessoas, muito longe disso, os que estavam ali. E aqui nós acabamos de ver uma deputada de Santa Catarina dizer que de Santa Catarina vieram 400 ônibus. Quem paga? Quem paga? Talvez o prefeito que colocou 500 mil reais em caixas de papelão e tentou alugar um jatinho para que não pudesse ser flagrado com estes recursos que nós sabemos, recursos para estar financiando e pagando manifestações contra o país e contra a própria democracia. Que triste o momento que nós estamos vivenciando. Que triste um presidente que não considera a gravidade da situação do povo brasileiro, que despreza a fome do povo brasileiro, que despreza o sofrimento do povo brasileiro. Disse bem a deputada Maria do Rosário. Esse presidente em nenhum momento visitou aqueles que perderam seus entes queridos, visitou os hospitais, visitou as políticas ou os espaços de políticas públicas para que o povo brasileiro pudesse viver uma humanidade que está sendo rasgada, está sendo ferida todos os dias. E o que se preocupa o presidente da República em vociferar? Não atende ou não responde aos problemas nacionais? Apenas vocifera, elege inimigos imaginários. Os psicopatas fazem isso. Os fascistas também. Não conseguem sentir a dor do outro. Têm a dificuldade, a impossibilidade da empatia. Também não conseguem fazer autocrítica. Também não conseguem ter remorso ou sentir culpa pelo que fazem contra o outro. E aí nós vamos ver o crescimento da população em situação de rua e os filhos do presidente morando em mansões. Os filhos do presidente moram em mansões. Mansões que os seus salários não podem pagar o aluguel ou não podem comprar. Vivem em mansões. E nós temos neste dia 7 de setembro, que é o dia da pátria, o dia do verde e o amarelo, o dia de cada uma e cada um de nós, não o dia para construir os palanques da morte. O senhor Queiroz desfilando, ora, tripudiando da própria justiça, o senhor das rachadinhas com o seu, então, patrão, Flávio Bolsonaro. É isso que o Brasil está vivenciando. E, por fim, presidenta, apenas lembrar que como reage o presidente? Tenta disseminar as fake news. E concluo lembrando que não só a medida provisória, que dificulta a retirada de conteúdos mentirosos e desrespeita o marco da internet que nós aprovamos, mas também o presidente veta, na lei que assegura o Estado Democrático de Direito, a possibilidade de termos a punição para as propagandas eleitorais mentirosas. É o governo da mentira, é o governo do ódio, é o governo das lágrimas. É fora Bolsonaro. Olha, presidente, eu ouvi atentamente. Primeiro, eu quero dizer aos deputados da extrema-direita que, embora eles tentem pintar uma realidade, eles não podem mudar a história. É verdade que nós chegamos a um momento que essas narrativas da fake news, do gabinete do ódio, têm sido sistemáticas em tentar criar espantalhos ou criar uma realidade paralela. Mas também é verdade que verdade precisa ser dita em todos os momentos. Deputada Carolina de Tone, o presidente do PTB não foi preso por ameaças ao ministro do Supremo, foi preso por dizer que tinha que ir com um fuzil. Matar pessoas, na prática, incitar violência física, incitar um golpe de Estado, o que é inconstitucional, que é o que vocês respaldaram ontem, em manifestações autoritárias, em manifestações, desculpa, claramente fascistas, que reuniu pessoas com todo o peso do Planalto. Nós tivemos uma manifestação forte, ou relativamente forte, em São Paulo e Brasília, com toda a carne no assado, inclusive aparelho de empresários financiando, inclusive vídeos circulando, gente sendo paga para ir em protestos, mas também, infelizmente, uma extrema-direita que botou a cabeça para fora. E que existe uma minoria barulhenta,
uma minoria violenta, uma minoria que, desculpe, não fez a maior manifestação da história do Brasil, longe disso. Nem comparado com as de 2015, que eu discordava, nem comparado com as de 2013, que eu estava nas ruas junto com os manifestantes, quando São Paulo teve 1 milhão de pessoas, quando Rio de Janeiro teve 1 milhão de pessoas, quando Porto Alegre teve milhares de pessoas, quando teve manifestação em todo o Brasil. Então, desculpe, fazer uma mentira dessas, assim, na cara de pau, na frente de todo mundo e achar que vai passar batido, não passará, não mintam. O povo brasileiro tem uma história de resistência que é muito grande e que, ao mesmo tempo, vocês não vão apagar. Outra coisa é que é fundamental esta maioria social, 64%, que rejeita o governo criminoso e corrupto do Bolsonaro, que está preocupado em salvar a sua própria pele, em não ser preso ele e seus filhos bandidos. Que quem esteve lá aplaudindo o presidente devia estar se perguntando por que a gasolina está R$ 6,50, por que o arroz está 40% mais caro, por que nós temos 20 milhões de brasileiros na extrema pobreza graças a um governo negacionista no combate à pandemia e um governo com uma agenda antipovo no que diz respeito à economia. Infelizmente, estava para aplaudir um presidente que está preocupado com os filhos não serem presos diante de tantos processos de corrupção. Vocês estavam lá para aplaudir. Desculpa ser sincera assim, mas não posso aceitar a ideia de que um governo que ameaça golpe, que ameaça descumprir decisão judicial, que ameaça as liberdades democráticas, que faz uma manifestação que muito longe dos 2 milhões que vocês prometeram, foi menor que isso, embora tenha, sim, pessoas dispostas a ir até as últimas consequências com essa extrema-direita que bota a cabeça para fora no Brasil. Mas o nosso desafio é organizar os 64% que rejeitam Bolsonaro, é organizar os 75% que não aceitam nova ditadura e, ao mesmo tempo, mostrar essa maioria nas ruas, como nós fizemos, porque o 29M foi muito maior que ontem, o 3 de julho foi muito maior que ontem, mas é preciso uma manifestação ainda maior para que as bravatas e as ameaças do Bolsonaro não se processem como uma verdade. E esse apelo ou esta intervenção não é para a extrema-direita fascista que quer um novo golpe no país, porque deles eu não espero nada e sei que precisamos derrotá-los politicamente, mas é também para o presidente da Câmara que não cumpre o seu papel, que não processa os pedidos de impeachment, é também para todos aqueles e aquelas que não aceitam a tentativa de retirada das liberdades democráticas. Como é que pode conceber bolsonarista fanático a ocupar, invadir o Ministério da Saúde, como aconteceu agora de manhã, um país que enfrenta uma pandemia? O lugar de gente que defende ditadura é na cadeia. Agora, truncou um pouquinho o sistema. Não, desculpa. que bom, que bom. Bom, com a palavra, senhora presidente, obrigada pela oportunidade de usar a palavra neste momento para complementar o registro que fiz em nome do PT na apresentação. A proposta do deputado Crisóstomo é uma proposta interessante, que atualiza, sem dúvida. Nós não temos como nos colocar contrariamente, porque, afinal, é o país também que busca, no serviço militar, o apoio dessa juventude. Eu sou autora, e peço licença ao partido para falar em meu nome, eu sou autora de uma PEC que busca o serviço militar opcional, já tramitando há muitos anos, e que inclui nesse serviço militar opcional as mulheres. Porque creio que muitas vezes, na apresentação das pessoas, dos jovens, aqueles que gostariam de ingressar na carreira militar, acabam não tendo essa oportunidade. Tem reduzido muito o número de jovens que adentram o serviço militar por essa via. E creio que aqueles que querem deveriam ter essa oportunidade, mas muitas vezes aqueles que não querem é que acabam sendo chamados. Então, ser opcional e as mulheres estarem inclusas, eu creio que seria melhor. Mas aqui eu pedi esse tempo para falar de uma PEC da Perpétua Almeida, que esta sim tem uma necessidade muito grande de vir a ser votada. É a PEC que define que aqueles que estão dentro da carreira militar não devem estar em funções políticas sem observar-se a dimensão de que o objetivo é que a política seja civil. Ontem, nós vimos mais uma vez a insanidade ou má fé de quem pede intervenção militar. Melhor fazem
as Forças Armadas quando se mantém como forças de Estado, quando não se colocam como parte de governo. Os governos devem respeitar as Forças Armadas e as Forças Armadas devem respeito à Constituição e ao Estado. E é por isso, senhora presidenta, que eu aqui quero me pronunciar favoravelmente à PEC 21, da deputada Perpétua Almeida, que define com maior clareza e enfrenta uma realidade que hoje nós vivemos no Brasil, que é um capitão tentando comandar generais, que é, aliás, um capitão expulso do Exército, tentando comandar generais, ou a presença de generais na política nacional. Se querem a política nacional, não sejam mais generais. É armas ou política. É diplomacia ou guerra.